Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações. Em especial, o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje, Gênesis capítulo de número 37. Gênesis 37 é o capítulo que registra o episódio em que José ele foi vendido pelos seus irmãos. O estudo de Gênesis capítulo 37 também revela as intrigas da família de Jacó, e também o cuidado providencial de Deus. Este capítulo abre uma última sessão do livro, ele vai abrir a última sessão do livro e vai tratar exclusivamente da história de Jacó. Ele vai tratar exclusivamente da história de Jacó e de seus descendentes. A história começa de forma drástica, com uma grande traição familiar. Essa história vai começar com uma traição familiar, mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente, ele usou essa situação para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu propósito, do seu bom propósito. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 4, vai mostrar a intriga da família de Jacó. Gênesis 37 vai começar dizendo que no tempo em que a família de Jacó já estava habitando em Canaã, vai começar dizendo que eles estavam em Canaã, com 17 anos de idade, José, um dos filhos de Jacó, apacentava o rebanho de seu pai com seus irmãos. Mas, aparentemente, os irmãos de José não agiam corretamente, porque o escritor bíblico informa que José trazia más notícias deles ao seu pai. José contava o que acontecia com seus irmãos ao seu pai, e isso deixava os seus irmãos irados, e muito bravos com José. O texto bíblico não explica se ele fazia isso por iniciativa própria, se era a vontade dele, ou se ele fazia isso porque o seu pai pedia que ele o fizesse, Mas, embora essa última possibilidade ela seja mais provável, de que Jacó pedia para que José relatasse, fizesse um relato dos acontecimentos enquanto ele estava junto com seus irmãos. A Bíblia também diz que Jacó, ele amava mais José do que todos os seus filhos. Jacó ele vai errar aí como um pai e vai escolher um filho predileto, preferido, assim como também os seus pais o erraram quando na casa de Isaac e Rebeca, Isaac tinha Esaú como preferido, enquanto Rebeca tinha Jacó como preferido. Jacó também vai tomar um filho preferido e vai gerar muita contenda entre os seus filhos também por causa disso, Mas por isso a Bíblia vai dizer que por ele ter José como seu filho preferido, ele vai dar uma túnica para José. Ele vai dar uma túnica toda ornamentada, que indicava que José, a posição de José é como filho preferido por receber aquela túnica toda ornamentada, Curiosamente, ele vai cometer os mesmos erros, como nós dizemos aqui, de Isaac e também Rebeca. Isaac tinha Esaú como seu preferido, enquanto Rebeca tinha Jacó, como seu preferido. O resultado disso, todo esse favoritismo, acabou promovendo uma discórdia na família de Isaac e resultou na fuga de Jacó para longe da casa durante muitos anos. E agora ele vai errar com o mesmo erro que seus pais o fizeram. Embora a situação ali fosse diferente, a mesma história voltaria a se repetir. José seria levado também para longe de casa por esse favoritismo, Esse favoritismo de Jacó por José, ele vai alimentar uma ira invejosa dos seus outros irmãos. Eles odiavam tanto a José
que nem mais diálogo pacífico eles tinham com ele. A expressão hebraica indica que os irmãos de José não podiam saudá-lo com a paz. Eles estavam irados com José e não conseguiam nem mesmo saudar ele com a paz. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5 ao versículo 11, vai relatar que José teve 2 sonhos que afloraram ainda mais a ira dos seus irmãos por ele. No primeiro sonho, de José e seus irmãos, conta que José e seus irmãos estavam no campo e eles estavam atando feixes da colheita. Então o feixe em que José tinha preparado se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes que os seus irmãos rodearam e se inclinaram perante o feixe de José. Se inclinaram perante o feixe dele, Quando José contou esse sonho para os seus irmãos, eles lhes questionaram a José: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? No segundo sonho de José, a Bíblia diz que ele viu o sol, ele viu a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Novamente, José contou o sonho a seus irmãos e a seu pai, e foi repreendido, O próprio Jacó vai repreender José dizendo: que sonho é este que tiveste? Acaso viemos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-te perante ti em terra? A mãe de José, nós já sabemos que já tinha falecido, comentamos no capítulo anterior aí sobre a mãe de José, Raquel, ter falecido ao dar à luz a Benjamim, irmão de José, mas a mãe mencionada aqui por Jacó provavelmente era Lia, a madrasta de José, pois sua mãe Raquel já havia falecido naquele tempo. Obviamente os 2 sonhos, eles vão destacar a mesma mensagem, que José teria uma posição proeminente, na família da aliança. Ele teria uma posição proeminente dentro daquela família. E esses sonhos não foram sonhos comuns, mas foram revelações da parte de Deus acerca do que logo iria acontecer. Como diz, quando nós vemos que o sonho ele tem essa repetição, a repetição da mesma mensagem, isso indica que o cumprimento estava bem próximo de acontecer. O acontecimento dos 2 sonhos não demoraria muito tempo a acontecer, mas estava muito breve a acontecer, Como disse Brooke Walker, os sonhos proféticos de José mostram que o propósito de Deus estava por detrás de todos os eventos que estavam sendo desenvolvidos. O propósito de Deus estava superior a todos os eventos que estavam sendo desenvolvidos. De fato, aconteceu conforme Deus revelou o sonho a José. Da maneira que Deus revelou, vai acontecer. A pergunta de seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Foi respondida literalmente quando José foi levado ao posto de governador de toda a terra do Egito e acabou também governando sobre a sua família, que se mudou para aquelas terras. Vai cumprir fielmente o que Deus disse a ele. Além disso, posteriormente, José recebeu o direito de primogenitura e a porção dobrada de seu pai. Gênesis capítulo 48, versículos 5 e 6, nós vamos falar sobre isso, mas já vai mostrar que José vai receber esse direito. Embora Jacó tenha inicialmente repreendido José por aqueles sonhos a qual ele estava contando, a Bíblia diz que Jacó considerava o caso consigo mesmo. Isso quer dizer que ele, secretamente, ele continuava a ponderar sobre o significado dos sonhos de José. Gênesis capítulo 37, do versículo 12 ao versículo 4, vai mostrar o atentado que José vai sofrer dos seus irmãos. Quando os filhos de Jacó, eles estavam apacentando o rebanho ali em Siquém, falamos sobre Siquém também nos capítulos anteriores, Jacó enviou José desde Hebrom para que ele pudesse lhe trazer notícias, para que ele fosse até os seus irmãos e trouxesse notícia, Siquém
para nós entendermos, ficava a cerca de 80 quilômetros de Hebrom. 80 quilômetros de Hebrom. José foi a Siquém, mas não conseguiu encontrar os seus irmãos. Um homem que viu ele andando pelo campo foi quem informou que os seus irmãos eles tinham saído de Siquém e eles tinham ido para Dotã. Então José vai seguir viagem para encontrar com seus irmãos. Dotã ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Siquém. Então José vai fazer uma viagem de 100 quilômetros para encontrar os seus irmãos. A sequência da narrativa bíblica mostra que essa mudança de itinerário foi algo providencial, pois naquelas proximidades de Dotã ficava uma rota comercial, uma via comercial principal que era usada por comerciantes daquela região que seguia para o Egito, a maior nação da época. Os irmãos de José, eles vão avistar José de longe. E aí eles vão conspirar contra ele. O plano era matar José. O plano inicial era matar José, lançar o seu corpo numa cisterna e depois dizer a Jacó que um animal selvagem o devorou. Este era o plano inicial, destruir completamente, acabar com a vida de José e dizer que um animal o tinha matado. Mas Rúben, ele escutou o plano dos seus irmãos e não deixou que eles tirassem a vida de José. Ele conseguiu convencê-los a julgar José numa cisterna vazia. O objetivo de Rúben era proteger José e devolvê-lo ao seu pai ainda com vida, Rúben era o irmão mais velho e nesse momento ele vai assumir uma atitude de liderança entre os seus irmãos. Quando José chegou, rapidamente os seus irmãos lhe tiraram a túnica, tão famosa túnica, que ele havia recebido de presente de Jacó, seu pai, e vão lançar José em uma cisterna. Gênesis capítulo 37, do versículo 25 ao 28, vai mostrar como eles vão dar sequência a esse projeto. A Bíblia nos diz que enquanto José estava preso na cisterna e seus irmãos se alimentavam de pão, eles viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e seguia em direção ao Egito. No mesmo texto, os ismaelitas também aqui são identificados como medianitas. Tanto os ismaelitas quanto os medianitas eram descendentes de Abraão. Eram também descendentes de Abraão, E, obviamente, os ismaelitas e medianitas eles vão acabar se misturando num só povo. Por isso o texto vai chamá-los de ismaelita e também vai citar como medianitas. Foi nesse mesmo momento em que Judá teve a ideia de vender José aos comerciantes ismaelitas, ao invés de sujar as mãos com o sangue do próprio irmão, em vez de matá-lo, que vendesse ele como escravo, E a ideia de Judá ali era lucrar com aquilo, lutar com a desgraça do seu irmão, Não tinha ali o projeto de salvar a vida dele. Alguns acreditam que ele queria salvar a vida dele, mas acredito que ele queria mais lucrar com a venda do seu irmão. Outros irmãos de José vão concordar com essa proposta de Judá. E assim, José foi vendido aos ismaelitas por 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata. Alguns estudiosos dizem que esse era o preço médio que se pagava por um escravo. 20 ciclos de pratas. Historicamente, os cristãos têm enxergado um paralelo entre a vida de José e a vida do Senhor Jesus, que foi também traído pelos seus irmãos e vendido sem dignidade por 20 peças de prata. José foi vendido. E assim como José, o Senhor Jesus foi perseguido, foi tentado, mas saiu vitorioso. Ele salvou e reconciliou o seu povo e foi exaltado sobremaneiramente sobre todos. É nesse sentido em que José é identificado por alguns cristãos
como um tipo de Cristo. Como um tipo de Cristo. Gênesis capítulo 37, do 29 ao 36, já encerrando o capítulo 37, vai falar da tristeza de Jacó. Quando Rúben voltou à cisterna, seus irmãos já tinham vendido José. Eles já tinham vendido José. E Rúben ficou muito preocupado a ponto de ele rasgar as suas vestes. Ele sabia que, como o filho mais velho, ele é que deveria dar explicações a seu pai. Então os irmãos de José seguiram com o primeiro projeto de matar e colocar culpa no animal, né, que o animal o tinham devorado, e contar isso para o seu pai. Eles vão seguir esse projeto e comprando, eles fariam com que Jacó acreditasse que José havia morrido, e não sido vendido, mas que José havia morrido. Então eles vão matar um bode e vão molhar a túnica de José no sangue deste bode. Depois ele entregaram essa túnica, a túnica de José a Jacó, que prontamente Jacó vai reconhecer que aquela realmente era a túnica do seu filho favorito. Ao ver a túnica, Jacó acreditou que um animal selvagem havia matado José. Ele vai acreditar nessa história contada pelos seus outros filhos. Jacó ficou profundamente entristecido e lamentou muito a suposta morte de José. Mas ao ler sobre como Jacó foi enganado pelos seus próprios filhos, é impossível não lembrar do episódio em que Jacó também enganou seu pai, ao ocupar o lugar de seu irmão, que lhe era favorito. Gênesis 37 termina mostrando não apenas a tristeza de Jacó, mas também informando o paradeiro de José. Ele foi levado pelos medianitas ao Egito, né, onde foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, comandante da guarda de Faraó. Essa história tinha tudo para terminar de forma trágica, sem qualquer esperança, mas de forma mais improvável possível. O escravo se tornaria o governador da nação mais poderosa da terra naquele momento, e serviria como salvador do seu povo num tempo de grande crise. Deus está no controle de todas as coisas. Não importa quão impossível seja a situação, quão improvável é esta vitória, Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.